Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigado por você ter vindo assistir essa palestra. E como eu já falei no vídeo lá no Facebook, acredito que foi lá que você viu, é possível você ganhar até R$ 2.000 projetando entrada de energia da concessionária Enel aqui de São Paulo em apenas 2 horas. E nessa palestra, que não vai durar muito tempo, eu vou te explicar passo a passo como isso é possível. Meu nome é Luciano Freitas, eu sou eletricista desde o ano 2000. Do ano 2000 até 2012, eu trabalhei como eletricista instalador em parceria com 2 engenheiros eletricistas. E o serviço principal que eu executava era a montagem de centro de medição para residência, comércio e indústria. Então, de 2012 a 2014, quando eu me formei em eletrotécnica, eu já estava com as mãos calejadas de montar centro de medição. Na verdade, eu queria um serviço mais light, né? Por isso que eu resolvi me informar, né? Porque era a única forma também que eu poderia assinar os projetos, ok? Mas me deparei com uma dificuldade que para você projetar uma entrada de energia exige algum conhecimento específico desta concessionária, que, diga-se de passagem, você não encontra essas informações de uma forma clara e objetiva nos canais de atendimento da concessionária e muito menos no YouTube. Foi então que há uns 2 ou 3 anos atrás eu postei em um canal que eu tenho no YouTube. Na verdade, eu tenho este canal e mais um outro que é bem mais antigo, tem quase 100 mil seguidores. Eu postei lá um vídeo como preencher um RT no site do CREA. Se você pesquisar no Google, você vai constatar, você vai achar esse vídeo. Como preencher um RT no site do CREA. E pode olhar a data dele, que é de praticamente 3 anos atrás. Então eu fui o primeiro a começar a postar conteúdo para ajudar as pessoas recém-formadas, né, na área de engenharia elétrica aqui da minha região. E esse vídeo viralizou, né? E devido a essa repercussão toda, né, um ano depois eu criei um treinamento online. Hoje esse treinamento online já foi adquirido por mais de 500 profissionais eletrotécnicos e engenheiro eletricista. E diga-se de passagem, eu sou o único, né, no Brasil a ter esse treinamento online. Mas o treinamento online a gente vai falar, né, mais para frente no final desta apresentação. Tudo bem? Mesmo que você trabalhe fichado, mesmo que você já tenha uma renda, uma situação financeira estabilizada ou tenha um bom salário, a gente sempre tem, né, um projeto de vida a ser realizado. A gente nunca está contente, né? É matemática lógica. Você, como formado em engenharia elétrica, você vai entender muito bem. Se uma pessoa executa um serviço em 1 hora, 2 pessoas executam em meia hora, né? Tecnicamente é assim que funciona. Então, se de repente com a sua estabilização financeira de hoje, o seu projeto de vida está para daqui a 5 anos, você pode acelerar esse tempo, esse processo na metade ou até mais do que isso, se de repente entrar uma renda extra, concorda não? E é exatamente isso que eu vou proporcionar a você, vou te explicar passo a passo como isso é possível. Bom, eu vou falar um pouquinho da concessionária Enel. Talvez você seja aqui do estado de São Paulo, mas não é desta concessionária. Primeiro, eu vou falar do mercado de trabalho, né? Como que está a demanda aqui em São Paulo em relação a projeto de entrada de energia. Claro, estamos falando em um negócio, né? E ninguém entra em um negócio para perder tempo, né? Para empatar. Geralmente se entra em um negócio para ter lucro, tá? Em primeiro lugar, São Paulo, né, falando de uma cidade com poder aquisitivo, dispensa comentário que é a cidade mais rica da América Latina, maior e mais rica, todo mundo sabe disso. Enquanto de repente, se você já trabalha com um projeto de entrada de energia, você cobra R$ 400 em um determinado projeto, pode ter certeza que o mesmo projeto aqui você vai cobrar R$ 1.800 e R$ 2.000. É preço de mercado, tá? Indiscutivelmente. Então, assim, a concessionária Enel, ela atende 24 cidades. São Paulo capital, região metropolitana e ABCD.
Nessas 24 cidades tem mais de 18 milhões de consumidores, ok? É claro que todos eles já têm os seus medidores, mas entenda o seguinte, todo mês centenas e centenas de pessoas pedem para a concessionária algum serviço em relação ao padrão de entrada, tá? Inevitavelmente. E quando isso acontece, elas vão ser barradas em uma burocracia. Por quê? Passou de 20 kW, é necessário ter ART. Carga instalada para qualquer tipo de estabelecimento que irá ter aglomeração de pessoas, praça pública, teatro, igrejas, independente da carga instalada, precisa de projeto, precisa de ART, precisa de projeto. Passou de 20 kW, precisa de projeto, ok? Então vamos lá, fazer uma conta básica aqui. Qualquer residência, de repente tem duas residências em um mesmo lote, em um mesmo terreno, tá? E muitas das vezes estão rachando a conta de luz, que é proibido, né? A concessionária proíbe que se empreste energia elétrica de um medidor para uma outra residência. Cada residência tem que ter o seu medidor. Mas hoje nós temos aí no mercado chuveiro elétrico de 7.800 watts. 2 já vai dar quanto? 7 com 7, 14. Mais 1.200, 15.200 watts, só 2 chuveiros. Aí você soma mais forno de micro-ondas, geladeira, tomada de uso geral, iluminação. Brincando, passa de 20 kW. Então imagina você, de mais de 18 milhões de consumidores, essas centenas de pessoas que ficam pedindo esse tipo de serviço, acréscimo, decréscimo de carga, ligação nova, ligação provisória. Imagina você o quanto de profissionais não são necessários para atender a toda essa demanda. Então você não fica parado, você não fica sem serviço, pode ter certeza. Bom, agora eu vou mudar a câmera para o meu quadro didático, tá? E vou explicar para você quais são as exigências que a concessionária faz, né, quando você vai pedir uma ligação nova, um acréscimo, decréscimo de carga, uma mudança de categoria, ou até mesmo uma ligação provisória para atender uma quermesse, uma festa, um evento que vai ter, ou até mesmo quando um edifício, né, vai ser construído em um terreno, ou às vezes o edifício demora um ano e 2 meses para ser construído. Durante isso, precisa se utilizar ferramentas elétricas. Então, de imediato, você não pede o centro de medição definitivo, você pede uma ligação provisória para atendimento de obra. Tá? E aí você vai ter mais um prazo para você apresentar o projeto definitivo, porque muita coisa pode mudar, né, ao longo daquela construção ali, então você já não pede de cara a ligação definitiva, tá bom? Já fica a primeira dica. Agora eu vou mudar a câmera ali para o quadro que eu quero explicar para você, com riqueza de detalhes, quais as documentações, qual o procedimento técnico para você apresentar na concessionária. Bom, aqui no meu quadro didático eu coloquei alguns tópicos, tá? E a gente vai abordar cada um deles com riqueza de detalhes. O primeiro é informações do cliente. O cliente te contrata para projetar uma entrada de energia para ele. Quais as informações que você precisa requerir dele? Como eu já falei no videozinho lá no Facebook, essas informações ele não precisa te passar presencial, são dados, são informações escritas, então ele pode te enviar por e-mail, tá? Aliás, ele é o único que pode te dar essas informações, a casa é dele, ou o comércio, ou a indústria, é ele que sabe o que vai ser instalado. Então, para começar, você precisa saber dele a lista de cargas monofásica ou trifásicas, tá? Importante demais isso daí. 2. Tipo de ancoragem: poste de ferro, fachada ou poste de concreto, tá? O tipo de ancoragem é o ramal de ligação da concessionária, né? Aquele que vem do poste da concessionária para o imóvel do cliente. Esse ramal de entrada, né? Ele pode ser ramal de ligação, melhor dizendo, ele pode ser ancorado na fachada do imóvel, ele pode ser ancorado em um poste de ferro. A concessionária Enel, diga-se de passagem, só aceita poste de ferro quadrado.
de 90 ou 200 Dan. Ou ele pode ser também ancorado em um poste de concreto armado feito no local. E ainda tem uma quarta opção que eu não coloquei aqui, que seria poste de concreto pré-moldado, tá? Detalhe, se o cliente optar por poste de concreto feito em loco, ele vai pegar 4 tábuas e fazer um poste, vai precisar de projeto de engenheiro civil. Só o engenheiro civil pode fazer um projeto atestando a resistência em Dan desse poste, tá bom? Isso aí já não é contigo. Mas é bom que você saiba para poder orientar o cliente direitinho, porque é um gasto a mais que ele vai ter. Ou de repente ele pode ter uma outra opção, tá? Finalidade. O que vai funcionar nesse imóvel? É uma residência? É um comércio, uma loja? É uma pequena indústria? Ou é misto? Embaixo vai ter um salão comercial que pode ser alugado para qualquer finalidade e em cima vai ter 4 apartamentos, né? Ou nos fundos do terreno, enfim. Mas isso é importante, porque existem tabelas específicas para cada caso, tá bom? Tabelas com fatores de demanda. Segundo tópico, informações para projetar e desenhar. O que você precisa saber para projetar e desenhar uma entrada de energia? Tipos de caixas e suas medidas, lógico. Não tem como você desenhar no AutoCAD uma caixa se você não souber as medidas dela, tá? E nem o formato. Geralmente são quadradas ou retangulares. Mas as medidas você precisa saber, né? Em qualquer região, em qualquer concessionária tem as suas caixas que são homologadas, né? Os fabricantes cadastraram lá e só é aceito aquelas caixas em específico. Então você precisa conhecer quais as caixas, quais as potências que podem ser instaladas dentro daquelas caixas, tanto para medição indireta, né? Quando o cabo não entra mais no medidor. Tá? Aqui a concessionária Enel só entra no medidor cabo até 35 milímetros. Passou disso, já é medição indireta, já trabalha com TC, transformador de corrente. Tá? E aí do transformador de corrente saem uns cabinhos para um aferidor e do aferidor para o medidor eletrônico. Tudo bem? O que mais você precisa conhecer? As tabelas com fatores de demanda e coeficiente de simultaneidade. O que são fatores de demanda? Sei lá, digamos que você não é do ramo, né? Como eu já falei, às vezes a pessoa se formou, eu mesmo conheço muito engenheiro, muito gerente de banco que é engenheiro eletricista. Às vezes o cara, por ter estudado bastante matemática, o camarada não conseguiu deslanchar na profissão, né? Que ele ficou 5 anos investindo dinheiro e acabou pendendo para outro setor, né? Então já me deparei com vários profissionais de outras áreas que o cara é formado em engenheiro eletricista, mas nunca exerceu. Então, caso você seja um desses, né, tá interessado em ganhar um trocadinho a mais, fácil desse jeito, né, sem precisar ir na obra, sem precisar nem sequer conhecer o cliente, sem precisar ir na concessionária, aí é fácil, né? Então, se você é um desses, então é bom que você saiba que existe tabelas de correções de fatores de demanda, né? Como assim? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A concessionária diz o seguinte: se no centro de medição, digamos que num terreno tenha 4 casas, cada casa tem um chuveiro. O centro de medição ele é um só. Tem 4 medidores, mas o centro de medição lá na concessionária é apenas um, tá? Um centro de medição. Não é um medidor, é um centro que pode ter de 2 a, sei lá, até 200. O que significa isso? Se naquelas 4 casas tem 4 chuveiros, se houvesse apenas um chuveiro nesse centro de medição, a utilização dele seria 100%. No final, né, da demanda, quando você estiver projetando as cargas demandadas, todas as cargas, né, então você vai aplicando os fatores de correções, né, existe uma tabela, a gente fala dela um pouquinho mais na frente,
Existem fatores de correções. Então, se tem só um chuveiro, é 100%. Se tem dois, a possibilidade dos dois chuveiros ser utilizados ao mesmo tempo já cai para 0,68%. 68%. Mas o que isso significa na prática? Vou dar um exemplo aqui bem fácil. Digamos que os 4 chuveiros tenham 5.000 watts cada. Os dois dá quanto? 20.000 watts. Beleza? Aliás, os 4 dá 20.000 watts. Mas vamos falar em 2 para simplificar o exemplo. Um chuveiro 5.000 watts. Quando você for somar as cargas instaladas, esse chuveiro vai estar aparecendo lá nas contas como 5.000 watts e pura e simplesmente, porque só tem um. Agora, se tiver 2 chuveiros, o que você vai fazer? Quando você for fazer a somatória final, você não vai somar 10.000 watts. Por quê? Porque você vai pegar o fator de demanda, que é 0,68, caso tenha 2, vai aplicar isso em cima dos 2 chuveiros, no caso seria 10.000 vezes 0,68, e aí esse resultado, né, é que vai para a conta, entendeu? Então, você está considerando que aqueles 2 chuveiros, a somatória da potência dos dois, apenas 68% disso vai para a conta final. Tá? Isso vai influenciar no dimensionamento do ramal de entrada. Então, isso é fator de demanda, caso você não entenda nada do assunto. Né? Se formou, né, tá com um investimento parado, né? Investiu, imagina 5 anos ou 2 anos investindo em um curso e no final não conseguir ganhar dinheiro com isso. Sua chance chegou. Bom, enfim. Tabelas com fatores de demanda e coeficiente de simultaneidade. O que é esse coeficiente de simultaneidade? Quando você estiver projetando para um edifício de apartamento, depois que você fizer a demanda de tudo mesmo, aí no final você ainda vai aplicar, existe uma tabela que diz o seguinte, que todos os apartamentos não estarão funcionando ao mesmo tempo. Se você passar a partir de hoje em algum lugar à noite, observe os edifícios que você vai ver as janelas que têm claridade, que denotam que tem pessoas em casa. Geralmente fica em torno de 30%. Isso aparece também, isso é utilizado também, tá? Quando você estiver projetando para um edifício de apartamentos. Né? Depois de todos os fatores, depois de todas as correções que você aplicar, ainda tem essa no final, o que significa que nem todos os apartamentos terão pessoas ao mesmo tempo. Né? Se o edifício tiver, por exemplo, 60 apartamentos, você vai lá na tabelinha e você vai aplicar aquela carga demandada multiplicado por aquele fator de simultaneidade correspondente ao número de apartamentos. Tá? Aí cai mais ainda. Tá? No final acaba quase que nem tendo muita lógica por causa disso. Tá? Mas é assim que é feito. Tá? Só dar um exemplo aqui, ó. Aqui perto de onde que eu moro foi entregue um prédio de apartamento. Ele tem 66 unidades. Tá? São 64 apartamentos. Administração e quadro de bomba. O transformador que está atendendo ele, é 75 kVA. Se você pegar 75 kVA e dividir por 66, vai dar menos de 2 kVA por unidade. Como isso é possível? 2 kVA, se você dividir isso, multiplicar isso por 0,92, vai dar, sei lá, 1.800 watts. 1.800 watts por unidade o cara considerou e tá lá. Entendeu? Não faz nem sentido. Só que quando você aprende e aplica tudo isso na prática, aí você vai, realmente, o resultado é esse mesmo. Mas será que funciona? Será que esse transformador não vai pegar fogo? Como é que eu vou considerar menos de 2 kW por apartamento? Como é que eu cheguei à conclusão que isso é o suficiente? E por conta disso, por conta dos fatores de demanda e do coeficiente de simultaneidade. Tá? São estudos, são tabelas, não fui eu que criei. Eu tenho todas elas. Não fui eu que criei, tá bom? Existe estudo ao longo do tempo. Tipo de ancoragem, a gente já falou, né? Pode ser fachada. Você precisa saber disso para poder, se vai desenhar um poste de concreto, de ferro, ou se o ramal ancorado na fachada. Local para implantação do padrão. É importante você saber
Porque se você vai pôr numa folha de papel um desenho daquele padrão, você precisa saber da concessionária se aquele local no imóvel que você quer implantar aquele padrão de entrada é possível, né? É permitido, tá? Por isso você tem que saber das normas ou de alguém que facilite isso, né? E, enfim, sistema de fornecimento na região. Por que isso? Porque às vezes acontece, eu faço muito projeto para pequenas indústrias que às vezes a situação financeira ficou ruim, aí o cara saiu de uma fabriquinha numa zona comercial ou industrial e vai para um bairro residencial, que nem trifásico na rua tem. Aí é importante você saber disso para você orientar para o cliente e também você já saber como você vai apresentar para a concessionária aquele memorial descritivo, tá? Então, sistema de fornecimento. Então, esses são os dois primeiros tópicos, né? Informações que você precisa obter do cliente e informações para projetar e desenhar. Agora a gente vai ver quais as documentações que a concessionária exige e como elas podem ser enviadas, tá bom? Vamos ver isso na próxima tela. Bom, pessoal, continuando aqui, documentação do cliente, pessoa física, cópia do CPF, IRG e conta de luz, caso tenha. Detalhe: para todos os casos é necessário também enviar uma autorização com firma reconhecida pelo cliente, ou seja, a concessionária quer que você envie uma autorização do cliente provando que ele te contratou para projetar isso daí para ele. Mesmo que ele vá entregar, precisa ter essa autorização. Ele precisa criar essa declaração. Concessionária, declaro para os devidos fins que contratei fulano de tal para executar um projeto de instalação de entrada de energia para minha residência, coisas dessa natureza. E aí tem que ter os seus dados, né, sua identificação profissional, e ele reconhece firma. Então, ou ele leva esse documento junto, se ele for lá, ou se for você, ele escaneia, manda para você e você apresenta junto com todos os documentos, conforme vai ser explicado aqui. Do cliente, pessoa jurídica, caso a pessoa que te contratou seja pessoa jurídica, ela tem uma empresa, tá? Mesmo que a finalidade do atendimento não seja para uma empresa dela. Mas se for, precisa cópia do cartão do CNPJ, mais cópia dos documentos pessoais do sócio que está solicitando o serviço para a concessionária, mais contrato de locação e IPTU, caso o imóvel seja alugado, tá? Precisa enviar tudo isso para a concessionária. Assim como aqui também, nesses dois casos, pessoa jurídica ou pessoa física, precisa enviar autorização com firma reconhecida, ART ou CFT elétrico ou ART civil, caso tenha coluna de concreto ou se o ramal for ancorado na fachada, tá? Precisa de ART civil, feito por um profissional da área, pode ser engenheiro civil, tecnólogo, técnico em edificações, arquiteto, qualquer um que tenha CREA ou CAL da área civil pode emitir, né, um ART civil. Existe, é claro, alguns detalhes específicos, né, que a maioria não entende, porque às vezes nunca fizeram, mas eu tenho todas essas informações. Do projetista, precisa da cópia da carteira do CFT ou CREA, tá? Uma xeroxzinha da cópia da sua carteira do CFT ou CREA, mais os seus dados pessoais. Seus dados pessoais todos mesmo, onde você mora, tá? O seu endereço certinho, como se fossem os dados cadastrais, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci a outra coisa. Coloquei aqui outros, ART, CFT elétrico, mais ART, tal. E é isso. Somente isso que você precisa para poder projetar. Agora,
eu vou falar na próxima tela de um treinamento que eu criei já há 2 anos, onde eu já atendi mais de 500 profissionais, tanto eletrotécnico como engenheiro eletricista. Só essa última turma já tem quase 70 profissionais no grupo de WhatsApp. E é isso que eu vou falar para você na próxima tela. Bom, pessoal, para quem não sabe, há 2 anos eu criei um treinamento onde eu ensino passo a passo como você projetar uma entrada de energia da concessionária Enel aqui de São Paulo. Esse meu treinamento, que é online, tá? Ele tem 60 videoaulas de mais ou menos 20 minutos cada, 1 ano de acesso ilimitado, grupo de WhatsApp só nesta última turma já está com quase 70 profissionais. Eu vou mostrar aí na sequência alguns prints, né, das conversas que a gente tem lá dentro do grupo. O acesso é imediato, assim que você entrar na plataforma, ela já tem um link. Você recebe também 22 projetos prontos. Por que que isso é importante? Porque digamos que você seja de outra concessionária, né? Lembra que eu falei que para desenhar você precisa conhecer a medida das caixas, né? Saber a localização do padrão e coisa e tal. Então, ao invés de você assistir as videoaulas, deve assistir, claro, mas você juntar informações para poder desenvolver teus projetos, você já vai receber de brinde 22 projetos prontos, que são 15 projetos de medição coletiva, né, residencial, inclusive envio um até com 31 medidores, todos eles vai com memorial de carga, tudo certinho, pronto, já foram aprovados várias vezes. Detalhe, os projetos eles são para ser usado como base, né? Claro que às vezes um projeto lá, por exemplo, lá vai projeto de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 medidores, aí vai um de 31 medidores. E eu tenho um acervo de projetos que qualquer outro que você possa precisar, eu não vou fazer questão de te arrumar. Tá? Mas digamos que você precise projetar, sei lá, para 12 medidores. Pode acontecer o cabeamento que eu utilizei para os medidores ou para o ramal de entrada, né, que é o que desce para a bengala, não ser o que serve para o teu projeto em específico. Mas a estrutura do desenho já está pronta. Simplesmente você vai alterar os dados do cliente, os dados da obra, os seus dados e essas informações específicas. O resto não precisa mexer muita coisa. Só fazer um ou outro pequeno ajuste. Tá bom? Porque o projeto já está pronto. Você vai trabalhar em cima de algo que já existe ao invés de você construí-lo do absoluto zero. Tá? São 15. Ok? E medição indireta, eu envio 7 projetos, onde tem as configurações de caixas H mais T, H com porta-base, H mais com caixa E voltada para a rua. Tem várias configurações, tá? Tanto mista como indústria e residência. São 7 projetos ao todos que eu envio para você. E você vai fazer download no 8º dia que você entrar dentro da plataforma, tá? Pesquisa de mercado. Eu fiz uma pesquisa aqui na minha região. As 4 concessionárias que existem aqui são a Enel, CPFL, Electro e EDP Bandeirantes. Eu fiz uma pesquisa de mercado para ter uma ideia de quanto as empresas de engenharia elétrica, né, cobram por centro de medição. Então tem lá uma pesquisa para você ter uma ideia de preço, beleza? Mas só para você saber, eu fiz um projeto que, aliás, eu envio ele também com 31 medidores. Eu cobrei R$2.000 e eu fiz ele em mais ou menos 2 horas, tá? Porque eu criei uma planilha no Excel otimizada que ela consegue fazer o cálculo dentro de segundos. Tá? Você só coloca lá a relação de carga, a quantidade, né, a potência unitária e já soma. E aí você coloca os fatores de demanda por grupo, né, que vai estar nas tabelas específicas que eu vou estar falando aqui. E ali na frente o Excel já vai estar te dando ali automaticamente qual que é o ramal de alimentação dos medidores e qual que é o ramal de alimentação da entrada de energia. Né? Então já é uma mão na roda, já te facilita bastante. Você vai receber também em PDF todas as normas atualizadas. E nesse treinamento, as aulas que você vai ver lá são as seguintes. Um medidor, óbvio,
se começa uma escada do primeiro degrau, então a primeira videoaula eu vou te ensinar como projetar para um medidor residencial, tá? Depois tem uma outra videoaula que onde eu te ensino a projetar para 5 medidores. Detalhe, quem aprende a projetar para 5 medidores faz um de 30. Quem faz de 30 faz um de 40 e assim sucessivamente, porque a metodologia é a mesma, desde que você tenha as tabelas em mãos. Misto, tá? Tem uma videoaula que eu explico com riqueza de detalhe como projetar uma entrada de energia mista, onde vai ter um salão comercial e em cima apartamentos. Medição indireta e no final tem uma videoaula que eu ensino com riqueza de detalhes como projetar para um prédio de 66 unidades. Tudo bem? Detalhe, a concessionária Enel, ela tem, o livro de normas dela, tem 440 páginas. É isso daqui, ó. Eu até dividi em 2 partes, porque fica difícil trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Eu até separei aqui, 440 páginas. Um leigo, qualquer projeto que ele pegue hoje, o que ele vai fazer? Ou ele compra esse manual fisicamente nas lojas, ou ele baixa as tabelas em PDF que está lá disponível para quem quer que seja. Só que você vai ter que estudar tudo isso, interpretar todas as informações para poder desenrolar o teu projeto, ainda com a dificuldade de você desenrolar o desenho no AutoCAD sem ter nenhuma referência. Diferente se você tivesse 15 projetos prontos para trabalhar em cima dele, concorda ou não? O que foi que eu fiz? Eu peguei essas 440 páginas e resumi elas em 40 páginas. Bom, mas como é possível? Simples. Como eu já projeto há 6 anos para essa concessionária, eu sei exatamente o que você precisa saber para projetar qualquer entrada de energia em baixa tensão. Então, ao invés de eu jogar 400 páginas na tua mão para você ir folhear e catar as informações, eu já joguei tudo isso numa peneira e dali tirei somente o que eu sei que você precisa. Só isso. Então, já nas primeiras videoaulas, você vai poder baixar o manual do projetista, imprime, faz uma apostila dele. Assiste as videoaulas, porque são temas diferenciados, né? São temas distintos, ó. Um medidor, 5 medidor, misto, medição indireta e um centro de medição. São todas as possibilidades que eu sei que você vai precisar, tá? E somam tudo 60 videoaulas. Tá? Ensino como você fazer o teu cadastramento no certificado digital. Tá? Ensino como preencher um RT no site do CREA, como preencher um CFT. São 60 videoaulas. Tudo bem? Caso você tenha interesse, logo aqui abaixo tem um link, comprar o curso. Você clica, faz o pagamento no seu cartão de crédito, por boleto. Tá? Você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Entrou dentro da plataforma, achou que esse treinamento não é para você, você pode pedir o reembolso. Detalhe, os 22 projetos e o manual do projetista, ele só é liberado depois do 8º dia, tá bom? Porque infelizmente muitas pessoas agem, né, de má fé, pegam o material didático e aí dá no pé e deixa a gente, então não é justo. Então, os 22 projetos e o manual do projetista, no 8º dia ele vai estar desbloqueado para você fazer download. As 60 videoaulas você tem acesso imediato, tá? Como todos os outros materiais. Todas as videoaulas, as normas você pode baixar sem problema, tá? Mas o grupo de WhatsApp você entra de imediato, tá? Para você comprovar que realmente lá dentro tem essa quantidade de pessoas, para você ver o quão sério é esse treinamento. Tá bom? E caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para mim, né? Se você mandar um e-mail para mim falando, Luciano, eu assisti a sua palestra, as suas explicações, mas ainda fiquei com dúvida sobre o treinamento, né? Se essa dúvida está dependendo de você comprar por conta dessa dúvida, aí você me manda um e-mail que a gente troca mensagem ou até mesmo mensagem de WhatsApp. Eu não deixo meu WhatsApp aberto aí porque 99% das pessoas que entram em contato para pedir informações para projetar
né? Então, assim, todas as informações que eu tenho para passar estão nessa palestra, tá? Fora isso, já seria dentro do treinamento mesmo, tá bom? Então, manda um e-mail para mim se você tiver dúvida. Se não, se você achar que eu mereço o teu voto de confiança, já clica aqui em adquirir o curso agora, que você vai poder, igual eu te falei, projetar para até 18 milhões de consumidores na cidade mais rica, né, do estado da América Latina, e com certeza vai te ajudar a ganhar uma grana extra, mesmo que você já trabalhe nas horas de folga. E eu vou te ensinar em uma videoaula dentro da plataforma, quando você entrar, como você vai fazer para divulgar o seu trabalho aqui em São Paulo. Como já disse, não precisa você nem sequer conhecer o cliente. A maioria dos projetos que eu faço, eu não conheço o cliente. Claro, ele me achou, pesquisou e tal, o meu perfil, né? Mas eu não necessariamente preciso conhecer o cliente para poder obter dele as informações. Tudo bem? Mais uma vez, ó, clique em comprar agora. Tem 7 dias de garantia incondicional. No 8º dia você já pode baixar todos os projetos. Mas eu tenho certeza que você não vai pedir reembolso, porque as aulas são esclarecedoras, são simples, são diretas, tá bom? Inclusive aqui no final eu vou deixar a primeira videoaula, que é como projetar para um medidor, né? Para você ver como que é o estilo, a metodologia que eu utilizo para estar ensinando. Tudo bem? Ou talvez eu deixe 2 trechos de 2 aulas específicas. Uma de um medidor simples, né? Apenas um medidor, e uma videoaula do edifício de 66 unidades. Tudo bem? Bora lá então?